Vamos fazer o MMC, então, entre esses três números. Mínimo, múltiplo, comum entre três números, tá? Primeira pergunta, tem um deles que é par. Então, nós vamos começar sempre com o 2, que é o único primo que é par. O 5 não dá para dividir por 2, até dá, mas ele não é exato, então a gente vai copiar ele aqui embaixo. O 10 dá para dividir por 2, então 10 dividido por 2 dá 5. E o 3 também não dá para dividir, né? Ele não dá para ser dividido por 2 exatamente, ele vai dar número com vírgula. Então, quer dizer que o 2 não é divisor de 3. Por que ele não é divisor? Porque ele não dá uma resposta exata. A gente só quer resposta exata. Então, a gente vai copiar o 3. Se a gente perceber, tem dois números primos agora, 5 e o 3, né? Então, a gente vai começar com o menor. A gente sempre coloca o menor para ficar na ordem. A gente poderia colocar o 5? Poderia, mas vamos colocar na ordem. O próximo é o 3. Por quê? Porque 3 dividido por 3 é o que a gente quer. Então, 5 e o outro 5 nós vamos copiar. E agora nós vamos dividir o que a gente quer. 3 dividido por 3 dá 1. Então, ó, Igor e Mari, quando nós não estamos trabalhando com o número, digamos assim, nós sempre copiamos ele aqui embaixo. Então, a gente copia ele aqui embaixo, porque ainda não é a hora dele. A gente só vai trabalhar com ele quando chegar a hora. Então, o próximo número primo é o 5, e o 5 deve dividir por 5, então é o que a gente quer. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. E esse outro 1 a gente baixa. Chegou em todos os números 1 aqui, acabou nosso MMC. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Multiplicar quem ficou desse lado direito. Vamos multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5, 30. Esse é o nosso MMC. Então, vamos colocar o resultado aqui. MMC entre 5, 10 e 3 dá 30. Aí, tudo bem. Ó, quem que vai ser o 30 mesmo? Nosso novo denominador. Então, vamos colocar ele aqui. Vamos fazer um traço, vamos fazer um risco da fração. Agora, eu vou fazer igual eu fiz do exemplo B. Vou fazer um risco só para todo mundo e um outro risquinho aqui só para o resultado. Tá? Então, esse 30 vai estar aqui. E ele vai estar aqui no resultado também. Ó, 30. Beleza? Vamos colocar um sinalzinho de igual aqui. E agora, vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. 30 dividido por 5 dá 6. Ó, 30 dividido para 5 dá 6. De novo, se você olhar lá na tabuada do 5, olha nos resultados, dá uma olhada no resultado. Vai ter o resultado 30 lá. Que número que multiplicado por 5 dá 30? É o 6. Então, quer dizer que o resultado, a multiplicação tem tudo a ver com divisão. Então, quer dizer que se eu dividir 30 por 5, o resultado dá 6. Então, 6 vezes 5 é 30, então o resultado de 30 dividido por 5 dá 6. E 6 vezes 4 dá quanto? 24. Preciso da tabuada de novo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Então, de onde que veio esse 24? Veio do 30 dividido por 5, dá 6. 6 vezes
4 deu 24, beleza? Agora, vamos para o próximo. Menos, porque tá menos na fração anterior, então a gente continua com menos. 30 dividido por 10 dá 3. E 3 vezes o 8 também dá 24, olha que coincidência. Então, ó, 30 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 8, 24. Então, nós fizemos a mesma coisa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Trinta dividido por 3, 30 dividido por 3 é 10. 30 dividido por 3 é 10. 10 vezes 7, 70. Beleza? Ó, então ficou assim. E agora? Olha que interessante que aconteceu aqui, bem facinho. O 24 é positivo e esse 24 é negativo. Se você tem 24 e gasta 24, você tem o quê? Zero. Zero. Então, a gente cancela isso aqui, zero. Sobrou só quem? 70. Sobrou só o 70. E olha que legal para fazer essa simplificação. Sempre que eu tiver zero em cima e zero embaixo, né, a mesma quantidade, dá para eu simplificar. Mas se, por exemplo, eu tivesse 2 zeros em cima e só um embaixo, eu ia simplificar só 1 com 1, tipo formar par. Então, eu estou formando aqui, ó, 1, 0. Com esse 0, sobrou só quem? Simplificando essa fração. Só o 3 sobre o 7. Então, o resultado dessa conta... Então, o resultado dessa conta aqui vai dar 7 sobre 3. Acabou aqui, finalizou. Ó. Pronto. Mari, Igor, esse foi um pouco mais longo, né? Mas deu para entender o que a gente fez? Sim. É muito Professor, parecido. eu queria saber de onde saiu o 4. Aqueles números tipo 4 sobre 5 e 8 sobre 10. Ah, é um exemplo qualquer. A Sim. gente estava somando frações, ó. Somando e subtraindo. Tipo, era um exemplo qualquer. Se eu tivesse que somar 4 quintos menos 8 décimos mais 3, mais 7 sobre 3, a gente ia ter que fazer todo esse processo. É um exemplo para vocês resolverem a 4, atividade 4 da apostila. A 4, quem não tinha resolvido ainda, tá? 4 da apostila 5. Ah, e agora, para a gente finalizar a aula, vamos fazer um MMC. MMC não, desculpa. Nós vamos fazer uma soma e uma subtração de números decimais, tá? Que são os números com vírgula. Depois eu posso mandar essa lousa aqui que eu escrevi para vocês. Então, vou fazer um exemplo aqui, sei lá, 2,71. Deixa eu pegar parecido com tal exercício lá. Menos 4. Menos 4 não. Menos 0,25. Ó.
Vamos armar essa conta. Para armar essa conta, para armar a conta de números decimais, vocês têm que lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula. E por que eu tenho que lembrar de colocar vírgula embaixo de vírgula? Porque quando eu organizo a vírgula embaixo da vírgula, eu também estou organizando as casas decimais. Então, para a gente somar ou subtrair, é mais fácil que as casas estejam organizadas. Não vai dar errado a nossa conta, tá? Então, aqui 2 e o 5. Então, armamos a nossa conta, colocando vírgula embaixo de vírgula. Só que lá na apostila, vocês vão ter que tomar cuidado com o seguinte. Vocês vão ter que dar uma olhada para ver se o número maior, ele não se o número maior ele não é negativo. Por quê? Porque se ele for negativo, o que a gente vai ter que fazer? Colocar ele em cima e depois arrumar o sinal dele. Vamos subtrair isso aqui normalmente, ó. Deixa eu dar um zoom. O que é normalmente? Como se não tivesse a vírgula. Então, aqui, ó, 1 não dá para tirar 5, Giovana. Aquela frigideira tá ligada ainda? Então, a gente vai ter que emprestar aqui do 7. Tá? 11, agora ficou 11. E aí, se a gente emprestou aqui, ficou 6. Então, 11 tira 5. Seis. Agora, 6 tira 2. 4. E a vírgula? A vírgula, a gente vai reescrever ela onde ela está. Então, baixa a vírgula. E 2 tira 0? 2. Então, esse é o nosso resultado, tá? 2,46. Então, o que é importante quando a gente vai fazer um número decimal? É importante que a gente coloque vírgula embaixo de vírgula. Deixa eu fazer um lá no... Deixa eu fazer um do exercício 5. Ó, o exercício 5 da apostila, vou fazer a letra A e a letra B com vocês. Vou colocar aqui como exemplo B, mas vocês que estão na aula aqui, vocês vão saber que é de lá, tá? Ó, B tá assim, 3,75 menos 4. Tá bem desse jeito. É a letra A do exercício 5 da apostila. Então, 3,75 menos 4. Se a gente observar, para armar essa conta, eu não vou conseguir armar ela. Eu não vou conseguir armar ela com esse 3,75 em cima. Por que eu não vou conseguir? Porque eu não consigo do menor eu tirar o maior. Então, quando a gente tiver, como vocês já sabem números positivos ou negativos, ou deveriam saber, né? A gente percebe que às vezes o número maior, ele tá com o sinal de negativo. Então, quer dizer que ele tem que ficar em cima na hora de armar. Se eu tenho um positivo e um negativo, eu vou somar esses números, né? Eu vou juntar eles. Mas e aí? Se eu tenho um número negativo, o que vai acontecer? Vai ser subtração. Então, não tem como, eu não vou conseguir fazer essa conta se eu colocar 3,75 em cima e o 4 embaixo. Então, eu vou colocar o 4 em cima e o 3,75 embaixo. Só que vocês vão perceber uma coisa, ó. Tá faltando. Tá faltando casas aqui.
E o que eu faço quando tá faltando casas? Eu vou completar com zeros. E a vírgula, posso completar? Posso também. Posso completar a vírgula. Então, vamos completar lá. Então, a gente sempre vai completar onde? Onde está faltando. Então, vírgula, 0, 0. Então, vou até colocar de outra cor aqui, ó. O que nós fizemos, então? Sempre que você tiver... Hoje é o dia dos barulhos na rua. Misericórdia. Estou irritada já. Sempre que a gente tiver um número inteiro, que é o caso do 4, sem vírgula, a gente pode colocar vírgula 00 sem que altere esse número. É normal, tá? Então, se a gente observar aqui, a gente não escreveu um número diferente, a gente escreveu o mesmo número com outra formação. Com outra formação. Então, vamos subtrair, tá? Então, aqui, empresta, mas não dá para emprestar do 0, então a gente vai pegar do 4. Ficou 3. Quando a gente pegou emprestado aqui, desse 10 vira 9 para emprestar um para esse aqui. Então, ficou, a gente foi fazendo empréstimos sucessivos, tá? Então, aqui, 10, agora sim dá pra gente subtrair. Ó, 10 tira 5, fica 5. 9 tira 7, 2. E a vírgula? O que a gente faz com a vírgula? A gente baixa a vírgula. 3 tira 3, 0. Ó. Tá vendo? 0,25. E aí? Esse é o nosso resultado. Mas ele ainda não tá pronto. Por que ele ainda não tá pronto? A gente precisa de um sinal. Lembra que o 4 era maior? A gente pega o sinal do maior número. Então, é menos. O resultado é menos 0,25. Por que ficou menos 0,25 mesmo? Porque o 4 é negativo e o sinal dele é menos. Então, quer dizer que a gente vai colocar menos. Vou fazer a letra B da 5. Espera aí que eu já abro para dúvida, tá? Para vocês me falarem o que mais vocês estão com dúvida. Vai pensando aí. Só pra gente ir mais rápido aqui. Acho que tá assim, ó. Menos 0,68. Não, 64. Menos 0,28. Tá assim. Ai, Jesus, hoje tá um teste de paciência. Só que, ó, Mari e Igor, dá uma olhada no sinal desses dois números. Os dois são negativos. Eu acho que vocês dois estavam na minha aula anterior, quando eu falei de números positivos e negativos. Que a gente fez só com números que não tinham vírgula. Mas a gente tem que trazer aquela ideia, a mesma coisa para cá. Se toda vez que eu estiver juntando dois números que estão, um é positivo e o outro é positivo, a gente soma. Um é positivo, o outro é negativo, a gente vai subtrair, igual a gente fez aqui, ó. Um era positivo e o outro era negativo. O que a gente fez? Subtraiu. Mas os dois têm números negativos. O que a gente vai fazer quando os dois estão negativos? A gente vai somar. E por que a gente vai somar?
Imagina que você tem uma dívida e outra dívida. Você junta suas dívidas. Então, a gente vai somar normalmente e depois, no resultado, nós vamos colocar o sinal que ele tem que ter, tá? Então, aqui vai ser uma soma. Obrigada, Giovana, pela trilha sonora. Cara, tu não tem que tirar o lixo pra fora, velho. E eu tô irritada já com o barulho. Ó. Então, por que eu somei mesmo? Porque os dois têm o mesmo sinal. Eles têm o mesmo sinal de negativo. Então, pensa na dívida. Se eu tenho uma dívida e eu devo mais, eu vou juntar as duas, tá? Por isso que eles estão somando. Então, 8 mais 4 dá 12, deixo 2, sobe 1. Então, subi 1 aqui, ó. E aí, vou somar o resto. 6. Mais 1 dá 7. 7 mais 2 dá 9. E a vírgula? Vou colocar a vírgula aqui. 0 mais 0 dá 0. Qual que é o resultado? Qual que vai ser o resultado dessa nossa conta? Quando os dois números têm o mesmo sinal, a gente vai conservar o sinal e colocar o resultado. Ó, 0,92, tá? Igor, Mari, agora vamos lá. Pode abrir o microfone aí e fala qual que é a dúvida de vocês. Bom, eu não tive dúvidas. Deu certo isso aqui? Sim. Sim, Mari? Sim, prof. Sim, prof. Então tá, ó. Essas duas, lembrando vocês, a B e a C é a A e a B do exercício 5 da apostila. Então, se vocês estão com o exercício 5 da apostila, vocês vão ver aí que eu já fiz. Aí tentem fazer a letra, o número 3, na verdade, né? 1, 2, 3. Então, é a 1 e a 2 e o 3. Tentem fazer o 3 para completar a resposta. Essas somas de frações que nós fizemos hoje, eu acho que dá para vocês pegarem os exemplos aqui para fazerem o restante lá da apostila. Se vocês não estiverem conseguindo fazer, pode mandar a dúvida lá no Google Sala de Aula. Acho que o Igor só tem o... Você instalou, né, o Igor, o Messenger? Sim. Você acabou instalando, né? A Mari também, Não, Mari? era o Danilo que não tinha. Eu não, prof, porque eu não tenho espaço, aí eu só tenho Instagram e aquele aplicativo Google Sala de Aula. Ah, tá. Então, Mari, se você ficar com dúvida na hora de fazer os exercícios, tenta fazer os exercícios, ó. Vocês tiveram a aula agora. Para não esquecer, tá fresco na memória, dá uma olhada nos exercícios 4, no 5, no 6, para vocês fazerem esses daqui que eu expliquei, ó. Que se vocês não fizeram ainda.